Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Mais uma vez estamos aqui para um episódio muito especial. Meu nome é Guilherme de Barros e todos sabem fazer história, mas só os grandes sabem escrevê-la. Oscar Wilde. Olá, amigos, aqui é o Marco Gandra e a minha frase é: o homem não é somente o Filho de Deus no mundo, é também o cooperador na sua obra terrestre, do livro Dinheiro, de Emmanuel, do Chico Xavier. Olá, amigos, aqui é Dauro Menos, um abraço para todos. E eu trouxe aqui uma reflexão do Robin Collins, PhD em Física. Vejo a física como que descobrindo as evidências das impressões digitais de Deus, num nível mais profundo e mais sutil do que os antigos poderiam ter sonhado. Ele usou a física para permitir que eu visse a evidência de sua presença e habilidade criativa. Os céus realmente declaram a glória de Deus, ainda mais para alguém treinado em física e com olhar para ver. Este tem sido um grande encorajamento para mim. Olá, amigos, meu nome é Marco Paulo e a minha frase tem alguma relação quando se tratam de assuntos do intelecto, que é do apóstolo Paulo, quando ele diz lá na primeira epístola aos Coríntios: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Oi, pessoal, meu nome é Luiz Sérgio, eu estou falando aqui do livro Luminuras, uma frase de Emmanuel, do capítulo Divergência. Não desejamos que este ou aquele colaborador da tarefa entre em luta por causa de uma ou outra vírgula. A paz é a base do trabalho cristão. Olá, aqui é Silvana Saldanha. Também escolhi uma frase de Emmanuel do livro Luminuras. A fome do povo. Em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Olá, meu nome é Lívia, do livro Luminuras também, o pão da vida. Deixai um pouco as vossas realidades sonhos e vinde buscar os sonhos realidades. Nesse balanço de atividades encontrareis o pão da vida. Olá, amigos, é Geraldinho Lemos. A frase é de Chico Xavier, do livro Mandato de Amor. Toda crise é fonte sublime de espírito renovador, para os que sabem ter esperança. Olá, amigos, meu nome é Denis Perdigão. E a minha frase é: eu prefiro viver 2 dias na Terra do que 1000 anos na história. Molière. Eu tenho uma justiça disso aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Bom, gente, a primeira coisa é que a gente tem a agradecer muito a presença de todo mundo que está aí no Grupo Saber, no Facebook, muita gente participando. E isso nos traz uma alegria muito grande, em especial aqueles amigos que participaram muito ativamente neste episódio que vocês vão ouvir hoje, que é o Há 2000 anos do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E participaram o Adriano Gilbert, uma participação muito bacana, ele é ator e nos ajudou a contextualizar e criar uma ambiência para esse episódio. O Felipe Mascarenhas, o Thiago Panegassi e o João Pedro lá do Amazonas. O Thiago fez toda essa arte bonita que vocês estão vendo aí no portal, fez as artes, o design para esse episódio, as capas, ele que faz todo o trabalho gráfico, inclusive fez a marca do Portal Saber. Muito obrigado, viu, Thiago? E o João Pedro lá do Amazonas, que foi quem editou este episódio, colocou os sons, fez uma pesquisa muito grande e está ajudando o Henrique aí nesse trabalho de trazer pra gente os episódios já editados. E obviamente aqui também nós lembrarmos aqui alguns amigos que estão participando bem ativamente, que é o Edson Coutinho, o Clairton Souza, a Solange Gentz, a Magali Bischoff, a Candice Gunther,
E na figura também da Lúcia Nazaré, todos aqueles que participam lá com o Dauro na reunião dos domingos e que estão também participando conosco no grupo Saber do Facebook. E aproveitar esse momento, né, o Guilherme, que a gente está agradecendo as pessoas que já vieram, para convidar também as pessoas a virem. Você que está ouvindo esse episódio agora, se souber ou se quiser aprender a editar, nós estamos precisando muito, porque a nossa produção tá grande. A gente tem muitos episódios ainda para serem editados. Exato, né, e continuamos gravando porque o assunto é vasto, imenso, e precisamos de gente ajudando na edição. Então, se você quiser aprender, mesmo que você não saiba, mas tiver, né, disponibilidade para isso, se você já souber e quiser nos ajudar, será super bem-vindo, e é uma grata surpresa pra gente quando pessoas vêm, como é o caso do João Pedro, e fazem um trabalho maravilhoso. Vocês vão ouvir nesse episódio que tá espetacular. É isso aí, vamos deixar aí, o próprio João gravou uma pequena apresentação dele mesmo para vocês vão ouvir agora aí um olá do João Pedro. Olá, amigos e amigas, quem que está falando é João Pedro, diretamente de Manaus. Estarei ajudando nas edições dos episódios e é uma alegria muito grande para mim poder estar contribuindo com esse grande trabalho. E estamos aqui para o que der e vier. Muito obrigado, um grande abraço para todos e fiquem com Deus. Bom, pessoal, um outro recado importante aqui, que também é um trabalho voluntário que vocês podem fazer colaborando conosco, é no sentido de reunir as participações das pessoas e e-mails para que nós possamos ler aqui nesse trecho de e-mails e recados, porque muitas vezes nós não localizamos, passa um tempo e a gente não consegue dar um retorno satisfatório para todo mundo que nos escreve, seja por e-mail, seja colocando recados no Facebook. Então, quem quiser nos ajudar também nesse sentido, pode colaborar bastante, nos ajudando aí a coletar esse material e colocá-lo em ordem para que a gente possa ler aqui na parte de recados. Bom, nós vamos ler alguns dos e-mails, mas se você quiser pular essa parte dos e-mails, é só você adiantar para 14 minutos e 31 sextércios. Bom, gente, o primeiro contato aqui que nós vamos destacar aqui hoje é do Ismael Maia, da Paraíba. Na verdade, ele já deixou esse recado há bastante tempo no Facebook, que ele fala aqui: amigos, parabéns pelo trabalho do portal, que vem sempre evoluindo e trazendo informações valiosas. Seguimos acompanhando e aprendendo com vocês. Enviamos artigos sobre o filme As Aventuras de Pi, para vocês verem como é que tá antigo o recado, né? Pra lá de um mês, 3 meses. Já tem uns 2 ou 3 meses. A película e o livro trazem discussões preciosas sobre fé e razão. Acreditamos que possa fomentar debates em algum podcast. Estamos muito curiosos em saber a visão de vocês sobre o filme. Grande abraço, Ismael. Mas, Ismael, de fato, nós conversamos sobre a ideia de fazer alguns episódios sobre filmes que sejam interessantes, e eu acredito que do ponto de vista de entretenimento e também até de conhecimento, isso pode ser bem interessante, né? Pode ser, sem dúvida. A gente promete aí reunir alguns filmes interessantes pra gente abordar e conversar sobre eles. Mas se você ficar atento no nosso portal, o Dauro, ele tem muitas dicas de documentários, filmes, que ele tá sempre colocando vídeos que são importantíssimos, né? É isso aí. A Eleonora Escobar também, ela mandou pra gente um e-mail, uma comunicação, tanto por e-mail como pelo Facebook, e eu não vou ler na íntegra, mas a ideia dela era pro Dauro e para todo o grupo também, pra gente separar bem didaticamente em tópicos os temas que vão ser abordados, para que ela possa estudar com antecedência e se localizar melhor para os estudos. E a gente queria te informar, Eleonora, que nós já estamos providenciando isso. Nós recentemente levantamos uma série de tópicos que nós vamos estudar e abordar
para os próximos episódios, e em breve a gente vai disponibilizar essa lista para vocês poderem estudar, e a gente vai se organizar melhor também, criando as pautas antecipadamente, até contando com a colaboração de quem quiser participar, já sabendo quais os temas que serão tratados. Bom, um outro contato que nós recebemos aqui foi do Hélio de Matos Correia, que mandou um e-mail para o Geraldo, dizendo o seguinte: querido amigo Geraldinho, boa noite. Ontem escutei o Pode Saber 5 sobre o Chico, o nosso Chico. Se me permite dizer, fantástico. Novamente me senti transportado a Pedro Leopoldo em nosso rápido, mas intenso encontro. São tão simples e ao mesmo tempo tão intensas as narrativas feitas por vocês que me senti como que vivenciando tudo que eu via. Que maravilha. Sabemos da sua dedicação e que faz com enorme prazer estes trabalhos, que não carece de incentivo, mas ainda assim desejo que não falte forças para seguirem com estas. Hélio, é realmente uma emoção receber o seu e-mail, a sua vibração amiga. A gente se sente animado aí com esse estímulo, a gente agradece, e todos nós aqui do Portal Saber estamos nesse propósito de transportar para o dia de hoje os acontecimentos tão importantes da Pedro Leopoldo antiga e que mudaram muitas de nossas vidas em torno do espiritismo cristão. É isso aí, parece que o Hélio é de Araçatuba e ele escreve num artigo num jornal leigo lá de Araçatuba e que foi inspirado, segundo ele, pelos episódios do Pode Saber. Um outro e-mail interessante aqui é o da Hilda Mussa Tavares, que nos mandou aqui, também através do Geraldinho. Maravilhoso, Geraldinho. Que ele, o nosso amado Chico, possa receber todas as recompensas espirituais que merece de nosso pai. Tenho sentido muitas saudades dele. Um abraço à nossa querida Dona Hilda, a esposa do Clóvis Tavares, que mora lá em Campos, trabalhadora ativa da doutrina, da Escola Jesus Cristo. Então, nosso abraço carinhoso à Dona Hilda e o agradecimento pela mensagem. Uma verdadeira carta viva, né, do Evangelho espírita cristão. Quem sabe um dia, né, Dauro? Não, quem sabe não, com certeza vamos gravar com ela. Poxa lá, vida. Quem sabe não, com certeza. Já estamos a caminho disso. Agradecer também um e-mail bastante extenso que nos mandou o senhor Oswaldo Lira. Viu, Oswaldo? Foi recebido o seu e-mail aqui, nós repassamos para o Dauro, e o e-mail continha aí, muitas informações interessantes e fontes de referência e estudo que certamente nós vamos utilizar, tá? Mas tem uma surpresa aqui para vocês também, que eu queria hoje contar aqui com um convite do amigo Gilmar Trivelato, que está conosco, e ele vai fazer aqui para vocês agora um convite muito especial para um Pode Saber futuro, que vocês vão poder ouvir em breve, nós acreditamos, e que de uma certa forma, tem uma certa sintonia com esse trabalho do Há 2000 anos que vocês vão ouvir neste episódio de hoje, que é mais sobre o livro Renúncia. Exato, faz parte dessa série histórica de Pode Saber, né? Gilmar, seja bem-vindo, viu? E faz o convite aí para todos que estão ouvindo este Pode Saber de hoje, contando que você estará aqui conosco falando sobre o livro Renúncia e que eles vão poder ouvir em breve. Boa noite a todos, eu agradeço o convite de estar aqui e convido também vocês, quem não leu ainda o livro Renúncia, que leia antes do podcast que nós vamos gravar, e vocês vão se surpreender com as revelações que nós vamos trazer aqui, com a riqueza deste romance, não só em termos da belíssima história de conteúdo moral elevadíssimo, mas também de uma extensa quantidade de informações históricas bastante ricas. Ok? Desde 1939, o Brasil esteve como um grande lar, sagrado e acolhedor. Porém, fechado por defesas magnéticas do plano espiritual, que somente se abriram em 1945, em se modificando a posição europeia. Fez-se o possível por defender o santuário doméstico da pátria e preservá-lo.
contudo, requisitando-se dos companheiros encarnados o preciso coeficiente de cooperação. Foi nesse tempo de profundas transformações que, enquanto a Europa, a Ásia e a América do Norte se envolviam em sombras, no coração pacato e bucólico das Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, o jovem médium Chico Xavier recebia as páginas do romance de Emmanuel há 2000 anos, levando-nos de volta à época da presença inesquecível do Cristo na face do mundo. Na Fazenda Modelo, distante 7 quilômetros do centro desta pacata cidade de Pedro Leopoldo, após o horário regular do serviço de escriturário, na hora do Ângelus, e depois de tomar ligeiro lanche na sede, onde residia a família Joviano, Chico Xavier descia as escadas externas do segundo para o primeiro andar. Reparava ele a acomodação dos animais no anoitecer próximo. Ouvia o gorjear dos pássaros alegres reverenciando a natureza e dirigia-se à saleta especialmente preparada pelos Joviano para que pudesse se desincumbir com sossego de sua tarefa psicográfica. Após a concentração de sua fé genuína, a presença do espírito de Emmanuel se fazia, e assumindo a condução das faculdades mediúnicas do inesquecível medianeiro, começava a gravar celeremente nas folhas de papéis à disposição de seu lápis as páginas inesquecíveis da história do cristianismo primevo na Palestina e na Roma de há 2000 anos.
É isso aí, pessoal. O nosso episódio de hoje é sobre evidências históricas na psicografia de Chico Xavier. O nosso guia nesse trabalho hoje será o Marco Paulo. Ele teve uma pesquisa desde 2005 com o livro Há 2000 Anos, com um time muito bacana e dedicado, e ele vai trazer alguns pontos. Na verdade, foram mais de 200 pontos já, né, o Marco Paulo, que vocês já pesquisaram. Sim, já conseguimos levantar mais de 200 pontos históricos. Não, excelente. Nós já vamos direto para o nosso bate-papo, porque as evidências são muito interessantes. Você selecionou algumas e vai primeiro passar para a gente uma ideia da metodologia que foi aplicada, quais os pontos de relevância que vocês estavam procurando, como é que foi feita essa pesquisa, os amigos que participaram, enfim. Deixa eu perguntar antes, qual que foi o motivo, Marco Paulo, de você começar essa pesquisa? Conta para nós. O meu é breve, depois você complementar para o Geraldo. 200 evidências em um livro só da psicografia do Chico Xavier é um assombro. Isso, com certeza. Bom, eu devo a pesquisa do livro ao incentivo do nosso amigo aqui que está do meu lado, que é o Luiz Sérgio, que nos concitou a esse trabalho, que nos convidou, né, a essa tarefa de pesquisar questões históricas na psicografia do Chico Xavier. A questão parte do seguinte ponto. Os romances escritos pelo espírito de Emmanuel são romances que retratam realidades, fatos que ocorreram. E se tratando de questões que se verificaram na história, nós temos pontos que são, a princípio, suscetíveis de verificação. Então, fizemos uma leitura dessas obras do Chico Xavier, principalmente essa que é objeto do nosso trabalho, que é o Há 2000 Anos, e no primeiro momento nós levantamos os pontos que seriam pontos passíveis de verificação, que são pontos específicos que trazem detalhes verificados na história. A partir daí, nós partimos para o trabalho de verificação dessas afirmações com o que efetivamente a história tem estudado e trazido para a gente, principalmente os estudos mais atualizados. E para nossa surpresa, já entrando aí na pergunta do Dauro, o que nós descobrimos? Um contexto estonteante, impressionante, de verdades do início ao fim do livro. Ou seja, um contexto que mostra uma cronologia tão complexa, tão intrincada, concatenada, né, e coerente, que nos convida a conclusões a respeito da psicografia do próprio Chico Xavier. E o interessante é que nós fizemos isso com o objetivo de avaliarmos a grande personalidade de Chico Xavier, que muitas vezes é pouco considerada por muitos no mundo, que é um fenômeno. O que nós estamos querendo dizer com isso aqui? O Allan Kardec foi uma pessoa que resolveu dedicar atenção a um assunto que muitas vezes era negligenciado. Nós temos hoje um fenômeno diante de nós, que é o Chico Xavier, um fenômeno em todos os aspectos, principalmente do ponto de vista do seu exemplo de conduta na Terra, mas que requer estudos. Então, nós acreditamos que Chico Xavier será cada vez mais estudado, ele será cada vez mais considerado, independentemente da religião. E é isso que a gente pretende através da pesquisa. Suscitar nas pessoas esse convite. Vamos entender quem foi ele, vamos entender o trabalho desse homem. Gostaria também de explicar quando eu chamei o Marco Paulo para fazer essa pesquisa, porque ele já mostrava desde bem jovem esse tino para a pesquisa, para o aprofundamento e para a investigação. Hoje ele é um advogado e como advogado também ele tinha muita capacidade de ler muita coisa em pouco tempo. Então eu achei, quando me propuseram, outras pessoas haviam me proposto isso, né? Essa ideia da pesquisa sobre o livro Há 2000 Anos, propriamente dito, e eu logo lembrei-me do Marco Paulo, um outro colega nosso lá de Uberaba, o neto do Jarbas Varanda, não foi? O Guilherme Leone. Nós somos eternamente gratos ao Guilherme. Com certeza. Guilherme Leone, que nos ajudou muito no início da pesquisa, nos incentivou demais, né? O Guilherme, sempre visionário, ele sempre percebeu que as obras do Chico Xavier encantariam como de fato tem encantado as massas, né? Ele sempre também teve a perspectiva de trazer essas obras do Chico Xavier para os cinemas, para a televisão, para a mídia, algo que a gente começa a ver hoje sendo concretizado, né? Ele nos incentivou muito no início também, a gente agradece, viu? Um abraço aí pro Guilherme Leone. E lembrar, gente, que
Para mim, que comecei junto com o Marco Paulo essa pesquisa, e muito guiado por ele, porque realmente ele, enquanto eu fazia alguma coisinha, já fazia várias outras, muitas outras, né? Comecei a entender a magnanimidade de determinados aspectos do fenômeno intelectual Francisco Cândido Xavier, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, porque a gente vai lendo esses livros, eu comecei a ler esse livro na adolescência, né? E você vai vendo que como os espíritos, normalmente o caso do Emmanuel, né? Psicografando pelo Chico Xavier, como é que não existe uma vírgula sem o seu propósito ali no livro. Que os dados, às vezes, colocados por Emmanuel, mancheias ali de dados históricos, que às vezes você fala, isso aí deve ser só para enfrentar a história, isso não deve ter nem algum tipo de historicidade nenhuma, não. Às vezes eu pensava assim, é um romance, né? Como vários espíritas eu conheço, pensam assim, nunca apostaram naquela realidade ali. Se assim você fala hoje, não, isso aí não é verdade, então o Chico errou. Ou se o Chico errou, se não errou, ele simplesmente viajou na maionese mediúnica do romance lá. Mas, pasmem, com o passar do tempo, né, Marco Paulo? Fomos vendo que existiam dados estupefantes, né, monumentais no campo da historicidade real. Aí a gente começou a ficar assim, realmente emocionado de ver o nível. Porque mediunidade, gente, não é para isso. A mediunidade já tem problemas de filtragem, né? Tem uma realidade aqui, outras coisas, uns errinhos ali, não é esses erros. É só essa coisa tão absoluta de acertos tão contundentes assim o tempo todo, realmente é raro. E chama atenção de novo, 200 evidências em um livro só. Isso é assombroso, isso é impressionante. Com um detalhe, né? Essas 200 evidências são conclusões atuais. Porque na época em que o livro veio a lume, essas notícias nem eram conhecidas pelos historiadores. Impossível, né? Impossível. O número seria bem menor, não é? Eu acho que qualquer pessoa de ciência, no campo da historicidade, da história, né? Ou da arqueologia, qualquer coisa, que lesse esse livro antigamente, ele iria dizer, isso é um absurdo. Estaria num núcleo muito especializado. Não, e fora do Brasil, inclusive, né? Mesmo estando na época, se fosse contemporâneo, não haveria, porque muitas das coisas que o Marco Paulo vai falar para vocês são pesquisas bem recentes, ou de 30 anos para cá. Esse livro é da década de 30, de uma Pedro Leopoldo... De 1939. Isso, de uma Pedro Leopoldo da época da crise mundial econômica. Né? A Segunda Grande Guerra, né? Havia uma grande crise mundial na ocasião. Pedro Leopoldo não tinha estrada para Belo Horizonte. Meus familiares contavam que para você vir de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte era só por trem, e esse trem a viagem demorava 2 horas. Não havia biblioteca em Pedro Leopoldo. O Chico não teve acesso a bibliotecas, porque há alguns que querem dizer que ele teve acesso à leitura antes de escrever esses livros, que ele se baseou em leituras anteriores. Inclusive o professor Herculano Pires o questiona sobre isso no programa Pinga Fogo, se ele teve acesso a leituras anteriores sobre as quais se baseou para psicografar os romances de Emmanuel, e ele nega, peremptoriamente ele fala ao vivo na TV Tupi de São Paulo em 1972 que ele não tinha nenhum acesso a nenhum escrito histórico. Os nossos amigos que estão ouvindo aí vão perceber claramente que mesmo que ele tivesse acesso e tivesse uma biblioteca com todas as referências que foram levantadas, mesmo assim seria muito difícil uma pessoa conseguir produzir um romance utilizando aquelas referências, ainda mais no tempo que ele teve. Então, assim, ainda que tivesse, né, e não tinha essa... Mesmo a biblioteca municipal aqui de Belo Horizonte, eu acho que é da década de 50, sei lá, de 40 e poucos. A gente levantou isso num episódio anterior aí, e a própria biblioteca municipal aqui em Belo Horizonte ainda não existia, né? Essa questão que o Geraldinho levantou, ela é muito interessante porque diz respeito à metodologia que nós seguimos para fundamentar a pesquisa. Então, sem entrar nos pormenores técnicos, que às vezes pode trazer questões mais áridas, né, e detalhadas, em síntese, o que a gente pode entender? Existe uma equação que guiou metodologicamente a avaliação, que mostra vários pontos que se concatenam para a compreensão da grandiosidade da mediunidade do Chico Xavier. Então, vamos entender alguns desses pontos. O primeiro é o acesso a essas informações. Nós percebemos que são informações, via de regra, reservadas a especialistas, que você não consegue encontrar em manuais, em livros de ensino destinados ao público comum. Nós identificamos que são obras, na grande maioria,
em outras línguas, sobretudo foi a nossa grande fonte de pesquisa na língua inglesa, porque nós temos vários e vários estudos publicados no inglês. Absolutamente ainda, na sua maioria, indisponíveis nas bibliotecas Exatamente. de hoje, atuais, para a pesquisa do público inacessíveis em geral, ao público brasileiro. Ao público brasileiro. Quanto mais em 1939, 38. Não é? Se hoje ainda são inacessíveis, imaginem naquela época, há 70, 80 anos atrás. Exatamente. Um outro fator que se conjuga nessa equação é o fator tempo. E aí o Geraldinho, melhor do que ninguém, pode nos ajudar a corroborar essa questão da escassez de tempo na vida de Francisco Cândido Xavier. Porque nós vamos ver que Chico Xavier psicografava um livro atrás do outro. Eram obras que, às vezes, tinham um intervalo apenas de um mês entre uma e outra, ou às vezes até menos, não é? Então, ele era, vamos dizer assim, uma impressora de livros. E além dessa tarefa que é monumental, ele dedicava grande parte da sua vida para o próximo, né? Como ele mesmo brincava, né? Ele dizia, eu tive a minha vida desapropriada. Ele brincava, claro, que ele falava isso em tom amigável, né? O Chico Xavier se dedicava até a madrugada, as altas madrugadas, atendendo as pessoas, escrevendo cartas para quem lhe escrevia. Nós temos aí o testemunho, por exemplo, da Joselma, lá do Centro Espírita Maria Nunes, quando ela conta que uma vez ela ficou na casa do Chico Xavier, e o Chico Xavier ficou a madrugada inteirinha respondendo cartas que ele recebia do Brasil inteiro, e simplesmente ele não dormiu. Então ele era uma pessoa assim, com a escassez de tempo, que não permitia fazer uma pesquisa desse gênero. Só para a gente especificar isso, nós pessoalmente temos pesquisado esses pontos no livro Há 2000 Anos desde 2005. Desde 2005 que nós estamos tentando fazer essa correspondência. Já vão aí 8 anos. Além disso, nós só conseguimos esse acesso graças ao potencial da internet, porque a internet permite um acesso exponencializado à informação. O acesso à língua inglesa, né, E à língua inglesa também, e as obras em inglês que não estão ainda nas nossas bibliotecas. Logo, esse contexto mostra que seria impossível para o Chico Xavier fazer um trabalho de pesquisa. Mas não só por isso, por conta da especificidade também, assuntos reservados a especialistas, a gente chega à conclusão de que realmente a mediunidade de Chico Xavier merece ser levada a sério. Só complementar, só um pontinho. Além do que você falou, a atenção que ele tinha que dedicar à família dele, que era enorme, cheia de problema, e além do trabalho normal, que também tomava o tempo dele. É isso que eu ia falar, porque você, Marco Paulo, citou as tarefas dele espíritas. Na década de 30, ele era funcionário da Fazenda Modelo, de Pedro Leopoldo, onde ele trabalhava de 7 da manhã às 5 da tarde todos os dias, à exceção do domingo, e tinha também, ele era arrimo de uma família numerosa, que tinha lá seus problemas, muitas crianças. Inclusive o seguinte, o irmão dele desencarna exatamente em 1939, José Xavier. A esposa do José Xavier, a dona Geni, infelizmente ela fica com problemas mentais e é internada em Belo Horizonte. E o único filho do casal, o Luiz Emanuel, vai ser amparado, ele não tinha braços nem pernas, vai ser amparado por quem? Pelo tio Chico Xavier, que vai cuidar dele. Quer dizer, além disso, ele funcionou também como pai e mãe desta criança excepcional. Que exigia muitos cuidados especiais. Cuidados especiais. E só também citando que o livro ele foi escrito entre 24 de outubro de 1938 e 9 de fevereiro de 1939. Publicado em 39, né? Então, portanto, são quantos meses aqui, ó? Então foi praticamente novembro, dezembro e janeiro. 3 meses, porque 24 é final de outubro e início de fevereiro. Então foram 3 meses de psicografia com a obra com essa dimensão, né? Isso entre livros, né? Porque isso não foi só esse livro. Ele psicografava um antes, depois esse, depois outro, logo depois. Nessa época de 38 ele não teria tido ele tempo recebeu... nem para fazer uma pesquisa de anos antes, né? Para depois de alguns anos pesquisando, escrever aquele livro em 3 meses. Na verdade, no próprio livro parece que tem na carta ao leitor, em que Emmanuel, eu vou ler aqui textualmente para ficar mais claro para os ouvintes. Abre aspas.
em relação ao livro, que foi levado a efeito de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, segundo as possibilidades de tempo do seu médium e sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuravam e junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Cruzeiro. Então, não é só pensar nas responsabilidades do médium, mas também do escritor, né, que nós esquecemos. Porque imagina hoje como é difícil ajustar duas agendas, as duas estão ocupadas. Né? Nessa época também, gente, a gente tem que lembrar, ele estava psicografando o quê? A Caminho da Luz, de Emmanuel. O Consolador respondendo diversas questões dos espíritas de Belo Horizonte, de Pedro Leopoldo, do Rio de Janeiro, que nas reuniões públicas do Centro Espírita Luiz Gonzaga submetiam as perguntas e o Emmanuel respondia. Quer dizer, a tarefa era múltipla, era multifocada, não tinha só um foco. Só para tranquilizar os nossos ouvintes, Marco Paulo, que em relação a esse livro, a esse material, ele vai ser publicado em breve, não é? A ideia de porque, na verdade, como eu conheço você há bastante tempo e sei dessa pesquisa, já há muito tempo nós falamos em relação à publicação desse material. Em que fase que está essa... Nós já temos artigos escritos onde nós elegemos temas para publicação, né? Então, o primeiro vai sair agora, em março, na revista Lei Divina, revista eletrônica da FEB, vinculada ao NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. E aí, dentro da periodicidade da revista Lei Divina, nós vamos publicando, na medida do possível, os tópicos que nós encontramos e conseguimos fazer o contraponto histórico. Você já está finalizando, na verdade, o terceiro artigo. Isso, nós já estamos no terceiro. A verdade, a gente tinha a pretensão de escrever uma obra completa, mas nós percebemos que é um trabalho tão hercúleo, principalmente no que diz respeito à citação das fontes, à organização da metodologia, que nós percebemos que, se não fosse assim, pela publicação de temas pontuais, a gente nunca ia conseguir trazer algo que já temos em mão. Iria demorar um tempo considerável. Então foi essa a opção. E aí, qual vai ser a nossa metodologia? No final da publicação de todos os tópicos, nós vamos fazer um fechamento com os aspectos epistemológicos da pesquisa e com as conclusões, não é? Dentro de uma abordagem científica, não é? E nesse ponto nós contamos muito com o Gilmar Trivelato, que é pesquisador da Fundacentro, não é isso? Que tem nos ajudado bastante, uma pessoa que é bem próxima ao estudo da ciência, né? E ele tem nos ajudado aí a desenvolver a abordagem metodológica da pesquisa. Vale citar que o Gilmar tem um trabalho de pesquisa muito relevante em relação a um outro livro da mediunidade de Chico Xavier, que é o livro Renúncia, que também é incrível. Outro livro de realmente espantar no que diz respeito à qualidade e à precisão das informações. Não é só para vocês terem uma ideia, lá no livro Renúncia, e a gente traz isso aqui para incentivar o Gilmar cada vez mais a se dedicar a esse trabalho dele, que é maravilhoso, que já tem muita coisa maravilhosa aí em mãos. O Gilmar tem um acervo sobre o livro Renúncia, gente, que é de cair para trás, né? E com toda a metodologia científica, ele está muito zeloso com essa questão altamente científica, talvez por isso esteja demorando mais, até excessivo, né? E zelo, às vezes, no trato com aquilo ali para ficar bem meticuloso, mas que o que ele já tem de material seria realmente maravilhoso. Mas só para concluir, né? O Gilmar demonstra o trajeto da Alcione quando ela saía da sua casa para o seu local de trabalho, que é narrado pelo Emmanuel, onde ele dá detalhes das ruas, de locais de referências que já não existem mais. Parece de 1672. Isso. E aí ele buscou um mapa dessa época que... Ele quem? O Gilmar, né? Gilmar Trivelato. Gilmar Trivelato. Um mapa que não existe no Brasil. Em 3D. Exatamente. E para sua surpresa, para a surpresa de todos nós, as referências de rua, físicas, de casas, de locais, estão todas precisas. Né? Ou seja, só quem conheceria o mapa, só quem realmente tivesse esse acesso à região da época, poderia narrar o que foi trazido pelo Emmanuel no livro Renúncia. Com tanta precisão, né?
Como ele achou o mapa? Salvo engano, ele foi buscou lá, isso né? na prefeitura De Paris. de Paris. Tem uma palestra do Haroldo que vai estar aqui no post também pra gente escutar. Ele comenta também de uma rua que ele não encontrava, o pessoal não encontrava em lugar nenhum aquela descrição. E a rua, ela não estava traduzida, né? Porque todas as ruas são traduzidas para o português. E essa em específico não está com essa tradução. Não tem um caso desse, Marco? Tem sim. Eu não vou saber precisar os detalhes, né? Mas nós vamos trazer o Gilmar aqui. Isso, ele vem falar. A gente está só dando uma palhinha para mostrar que isso não é exclusivo de um livro. Isso permeia toda a obra de Chico Xavier. Não é por isso que merece a atenção de todos nós. Não é isso? Porque a gente pensar na relevância disso, por exemplo, se nós tivermos em mente uma obra como, por exemplo, Boa Nova, que fala dos bastidores da vida do Cristo com os apóstolos, né? Então, uma vez que a gente traz essa cuidade da mediunidade do Chico em relação a obras que a gente pode pesquisar com um pouco mais de facilidade, então, naturalmente, nós vamos interpolar para uma obra como Boa Nova, que traz informações extremamente importantes em relação ao contexto em que Jesus aplicava um determinado ensinamento. Todos que leram Boa Nova vão saber, né, perceber como é que ele amplia a nossa capacidade de entendimento em relação à mensagem. E da intimidade dos apóstolos, da família dos apóstolos, né, com Jesus, aquela coisa que traz Jesus mesmo de volta para o coração da gente, né? A gente lendo Boa Nova sente de novo o cristianismo ao nosso lado. Só para pegar um ponto, Geraldinho, dentro disso que você está trazendo, um ponto lá do Boa Nova que me surpreendeu muito foi uma passagem que Jesus estava conversando com determinada pessoa, não me lembro quem é, acariciando-lhe os cabelos. Vocês imaginam eu conversando aqui com o Luiz Sérgio, passando a mão no cabelo dele, né? Veja o carinho que Jesus tratava uma pessoa. Essa descrição de Jesus não condiz com aquele Jesus de cera que ficou aí presente nas religiões medievais, onde era aquele Jesus no quadro, onde ele estava distante, pálido, com a mão estendida, e a pessoa 2 metros do outro lado. Não, Jesus não era assim. Então, dogmático, um Jesus dogmático. Exatamente, então a mediunidade é um recurso que está nos ajudando a resgatar a essência do próprio cristianismo. Sabe uma coisa que gravou na minha mente profundamente quando eu li, é o contexto em que Jesus falou com Pedro que ele negaria o Cristo antes que o galo cantasse, quando ele fala assim: Pedro, você vai descobrir que os homens, antes de serem maus, são fracos. Porque o Pedro estava com um discurso, né, muito de enfrentar, e eu imagino assim, esse contexto torna muito mais belo o ensinamento, porque deve ter amaciado o coração de Pedro, que era um homem muito disciplinador e duro, né, com os outros, e ele então teve um choque de humildade, assim, realmente muito grande com essa preparação que o Cristo fez, né, num contexto de aprendizado muito profundo. Eu estou só lembrando aqui, vendo a tabelinha aqui do livro Mandato de Amor, do livro de Geraldinho, que fala que o Boa Nova foi publicado em 1941, o Paulo Estevam em 1942, o Renúncia em 43. Então, dados históricos de França, né, Inglaterra, cristianismo Irlanda, primitivo, América, dados históricos do cristianismo primitivo, né? Para vocês terem uma ideia, só no Renúncia, por exemplo, tem uma coisa no pessoal da pesquisa, que faz parte do grupo da pesquisa, fala lá que plantava-se tabaco no Connecticut, nos Estados Unidos. Nossa, isso aí, cadê? Plantava-se. O Paulo Estevam confirmado em gente especializada no assunto americano lá, que fala, olha, tabaco no Connecticut. O padre descia do Canadá para dar, fazer sua missa. Exatamente. Lá nas padre, margens. Né? Na época, porque é isso, realmente... Então, e um detalhe, né? Isso veio à tona muito recentemente, através de um pastor anglicano, se não me engano, né, que vai, na sua tese de doutorado, escrever sobre a imigração dos irlandeses para o estado de Connecticut, e que vieram muitos católicos que plantaram tabaco às margens do rio Connecticut, para exportação à França, como Emmanuel relata no livro Renúncia, né? E que antes disso, isso é um dado recente, depois do ano 2000, e que antes disso se falava, a própria história de Connecticut só registrava que protestantes haviam imigrado para Connecticut e que haviam plantado o tabaco nas montanhas e não nos vales. Ô Gilmar,
Gilmar Trivelato, vem gravar conosco aqui um episódio. Se você vier pessoalmente, você vai comer pão de queijo, você vai talvez, se o papo for muito bom mesmo, como tá prometendo, ganhar até um queijo canastra, não é? E com certeza você vai ganhar conseguir. livro do Vinho de Luz, a gente vai te mimar você bastante. Você tá sendo mais bem tratado que eu, hein? Porque eu não recebi nada disso não. Não, o Marco Paulo aqui recebeu sim, Grato. Do Agora, quintal nosso. E você terá... Deixa eu só voltar num assunto, porque nós estamos falando do ano de 1938. Do ano de 1938 também, o Chico estava psicografando Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, né? E o primeiro livro de Emmanuel, que foi fruto de várias psicografias, que chama-se Emmanuel, que foi publicado em 38. Quer dizer, a época em que ele psicografa o Há 2000 anos é uma época de extensa produção mediúnica. E eu queria ter complementado, era justamente isso, que a Lívia apontou, só nas 3 obras, e complementando com essa que você falou, 3 obras enormes e altamente complexas. Paulo Estevão é a mais volumosa. Exatamente. Renúncia também é altamente volumoso, entendeu? Então são obras complexas, enormes, profundas, e ainda se trouxe essa. Porque o próprio livro Emmanuel, do Emmanuel, aquilo é de uma profundidade que eu não sei se todos conhecem. Ô Marco Paulo, nós podemos aqui te convidar publicamente para nós fazermos então um trabalho mais extenso em relação à divulgação dessas passagens, desses pontos históricos. Vamos levar adiante essa... Claro. Porque nós vamos citar aqui alguns, né, que você vai trazer pra gente, são aqueles mais interessantes, ou mais curiosos, que demonstram essa metodologia com mais perfeição, mas eu acredito que entre 200 tem muitos outros que valeria a pena citar, e infelizmente a gente não vai ter tempo, apesar mesmo que a gente esteja gravando hoje 2 episódios, mas eu acredito que mais alguns vão ser necessários para nós conversarmos sobre esses 200 pontos aí que foram levantados. Vai ser uma honra pra gente. Excelente. Conta para nós então, Marco, que a gente está curioso para saber esses pontos. Então vamos lá, pessoal. No livro, nós conseguimos identificar fatores históricos, econômicos, sociais, políticos e até etimológicos, referentes à origem de palavras. Tudo isso a demonstrar a profundidade do que está contido no livro Há 2000 anos. Eu vou pedir para o Geraldinho ler para a gente uma passagem que é do livro, onde nós vamos demonstrar o que nós conseguimos confirmar na história. O jovem Saul desaparecera do cárcere, fazendo crer numa fuga desesperada e imprevista. Os informes foram transmitidos à autoridade superior, sem que Públio Lentulus viesse a saber que os maus servidores do Estado negociavam muitas vezes os prisioneiros jovens com os ambiciosos mercadores de escravos que operavam nos centros mais populosos da capital do mundo. Em quase todas as províncias romanas funcionavam terríveis agrupamentos de malfeitores que, vivendo à sombra da máquina do Estado, haviam se transformado em mercadores de consciências. O moço judeu, na sua juventude promissora e sadia, fora vítima dessas criaturas desalmadas. Vendido clandestinamente a poderosos escravocratas de Roma, em companhia de muitos outros, foi embarcado no antigo porto de Jope, com destino à capital do Império. Antecipando-nos na cronologia de nossas narrativas, vamos encontrá-lo daí a meses, num grande tablado, perto do fórum, onde se alinhavam em penosa promiscuidade homens, mulheres e crianças, quase todos em míseras condições de nudez, tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado ao pescoço. Olhos chispando de sentimentos de vingança, lá se encontrava Saul, seminu, um barrete de lã branca a cobrir-lhe a cabeça e com os pés descalços, levemente untados de gesso. Junto daquela massa de criaturas desventuradas, passeava um homem de ar ignóbil e repulsivo, que exclamava em voz gritante para a multidão de curiosos que o rodeava:
Cidadãos, tende a bondade de apreciar. Como sabeis, eu não tenho pressa em dispor da mercadoria, porque eu não devo a ninguém. Mas aqui estou para servir aos ilustres romanos. Vede este mancebo. É o exemplar soberbo de saúde, frugalidade e docilidade. Obedece ao primeiro sinal. Atentai bem ao aprumo da sua carne firme. Doença alguma terá força sobre o seu organismo. Examinai esse homem. Deve falar o grego corretamente e é bem feito da cabeça aos pés. Atentai bem esse mancebo. Acaba de chegar da Judéia como o mais belo exemplar de sobriedade, saúde, de obediência e de força. É uma das mais ricas amostras deste meu lote de hoje. Reparai a sua mocidade, ilustres romanos. Dar-vos-o-ei ao preço reduzido de 5.000 sestércios. Bom, vocês perceberam a precisão do que ele descreve? Aqui ele está relatando a venda de Saul de Gioras no mercado de escravos de acordo com os costumes romanos. Não só os costumes, de acordo com as regras romanas. Porque nós descobrimos que todas essas descrições que são trazidas aqui correspondiam a normas da época. Eram regras que deviam ser seguidas em qualquer venda de escravos. Procon, né? Exatamente. Nós tínhamos aí, vamos dizer assim, um código de defesa do consumidor de escravos. Então vamos entender os detalhes que, é claro, né, gente, nós falamos isso entre aspas, né? É só para fazer uma analogia. Eram normas destinadas à proteção dos adquirentes de escravos. Na verdade, os escravos eles eram tratados como bens móveis. Isso. Né? Então, assim, isso está muito bem relatado já na historiografia romana. Sim. Então, ele vai demonstrar lá, o Saul, né? Num grande tablado, e realmente era assim que se apresentavam as vendas de escravos. Eles construíam um tablado de exposição dos escravos perto do fórum, em penosa promiscuidade. Por quê? Porque eles estavam seminus, em míseras condições de nudez. Por que que o escravo tinha que estar em condições de nudez? Porque, de acordo com a regra romana, o vendedor ele tinha que expor o máximo possível o corpo do escravo, para que o comprador pudesse avaliar se aquele escravo não tinha algum defeito físico, alguma doença escondida, manchas, qualquer característica que pudesse apontar para a existência de algum vício, né, vamos dizer assim, naquele produto. É claro que, infelizmente, o ser humano era tratado como produto daquela época, né? Na sequência, ele diz aqui: tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado ao pescoço. Essa prática também é corroborada pelos registros históricos. Os vendedores tinham que colocar uma plaquinha dependurada em cada escravo, aduzindo todos os defeitos, todas as características daquele escravo. Por exemplo, se ele já tivesse fugido, ele tinha que escrever na placa. Se ele tivesse alguma personalidade mais difícil, aquilo tinha que ser descrito. Se ele fosse mudo... Se ele fosse mudo, não falasse o idioma, também tinha outras características. Exatamente. Por quê? Porque se não houvesse essa informação, o comprador poderia devolver o escravo, né, alegando que ele foi ludibriado. Então, assim como nós temos hoje os produtos que trazem nas embalagens as características básicas, eles faziam essa exigência para os escravos que estavam sendo vendidos. E aí, na sequência, ele diz aqui: olhe chispando sentimentos de vingança. Vejam só, qual que era a inclinação íntima dele? Ele estava revoltado, não é isso? Esse dado é importante porque diz respeito a essas apresentações físicas do escravo. Vamos lá. Olhe chispando sentimentos de vingança. Lá se encontrava Saul, seminu, um barrete de lã branca a cobrir-lhe a cabeça. O que é um barrete de lã branca? Barrete é uma touca de lã. Então, o Saul, estava ali sendo apresentado com essa touca. É algo muito estranho, né? Na primeira leitura a gente pode imaginar assim: poxa, isso aqui é invenção. Por que eu ia expor um escravo com uma touquinha de lã branca na cabeça? Então é um detalhe irrelevante. Sim, mas se a gente está tratando de uma obra
que se apresenta como verdadeira, se apresenta como correspondente à realidade, isso chama atenção. Aí já suscita aquele questionamento, isso realmente existia? Pasmem os senhores, a regra romana era clara. O escravo que se apresentasse insubmisso, aquele escravo que se apresentasse revoltado, com dificuldade de se submeter ao seu senhor, ele tinha que ser indicado com um barrete, com gorro de lã branca na cabeça. Ou seja, era a indicação que a personalidade ali era difícil, né? Exatamente. E o senhor tinha que saber com antecedência que ele ia tratar com um personagem de difícil lida. Exatamente. Ou seja, o comprador já batia o olho no escravo e falava, ih, aquele ali tá com um bonezinho, olha, vai dar trabalho. O comprador já saberia que se tratava de um escravo com dificuldade de submissão. E nós descobrimos isso em fontes históricas primárias, tá, pessoal? Aqui no contexto do livro, né, Marco Paulo? Ele era isso mesmo. Ele era um judeu, não é, que foi, vamos dizer assim, expatriado, né? Passou pelas galeras, não é isso? Isso. E ele fugiu já, não é isso? E depois ele foi pego para ser escravo. Quer dizer, ele estava com esse histórico todo que o perfil lá que está sendo falado. E o Emmanuel, ele apresenta o conhecimento da essência dessa norma. Ele não simplesmente apresenta uma descrição física. Ele apresenta uma descrição física que corresponde precisamente à hipótese de aplicação da norma. Percebem? E ele não fica dizendo assim, olha, era assim porque a norma dizia isso. Ele simplesmente apresenta aquilo no contexto, né? E deixa para que nós, os leitores, depois busquemos a compreensão, né, a respeito do que está sendo trazido. Agora, essas normas nós encontramos em fontes primárias, como os discursos de Cícero, tá? Códigos legislativos da época. Tudo isso nós vamos apresentar. Tudo Esse é o primeiro... Dentro do direito romano. Dentro do direito romano. Ou seja, é fora de dúvida de que realmente essas eram as regras. Isso nós vamos apresentar, o primeiro trabalho que vai ser publicado. E esse pé de gesso aí, pintado de gesso, como é que é isso? Então vamos lá, ó. Então ele estava com o barrete, né? E com os pés descalços levemente untado de gesso. Pessoal, sinceramente, quem lê isso numa primeira, né, leitura vai dizer o seguinte, pelo amor de Deus, pra que você vai pintar o pé de um escravo? Não, deve ter andado na lama, né? Deve ter andado na lama lá e depois estava sentindo frio, colocou uma touquinha branca e pintou. Quer dizer, ou seja, o que a gente está querendo dizer? A princípio parece uma invencionice. Mas também temos aqui, mais uma vez, uma norma romana que dizia o seguinte, quando o escravo vinha de outras regiões, quando ele vinha cruzando os oceanos, né, que os americanos chamam de overseas, quando ele vinha de outras localidades, vamos dizer, do estrangeiro, ele tinha que ter os pés untados de gesso. Por quê? Porque era indicação de que se tratava de um escravo de outra cultura, que falava outra língua, porque isso ia trazer problemas de adaptação para o comprador. Certo? Entendem? Eu vou comprar um escravo lá da região da Judéia, esse escravo não fala latim, ele vai me dar um trabalho danado. Ele não é da minha cultura, ele vai ter dificuldade de adaptação. Então também era uma indicação a respeito daquilo. Se enquadra perfeitamente no caso do Saul, por quê? Porque ele veio da região da Judéia, ele era um estrangeiro que estava sendo vendido onde? No mercado romano. Então realmente isso espanta. E espanta muito também pelo seguinte, nós tentamos identificar essas regras em livros de direito romano, sejam escritos diretamente na língua portuguesa ou traduzidos. Nós não encontramos. Se eu estiver, né, correto, nós não temos nenhuma obra especializada em direito romano, publicada no Brasil, que explicam essas regras. Ou seja, são questões que nós só fomos conseguir encontrar nos livros dos estudiosos mais especializados que conheciam as regras de venda de escravos em Roma. É talvez uma mistura dos estudantes de direito romano, dos pesquisadores de direito, com meio que arqueologia, né? Porque é um trabalho bem específico. É muito específico. Você acredita que um especialista em direito romano no Brasil, provavelmente saberia... Eu convido a todos que estão nos ouvindo aqui que questionem dos professores que conhecem aí de direito romano qual o significado dessas regras, dessas práticas. Certamente vocês vão constatar que elas são desconhecidas, porque elas não estão no conhecimento geral do que se ensina. Elas são desconhecidas ainda hoje. Ainda hoje. Agora imagina então em 1938.
É nota de rodapé, é igual no código, em alguns códigos nossos, que a gente vê aquele lá no pezinho da página, um detalhe da norma, né? Coisa de expressão do direito da época, né? Ô Marco, em relação aos valores que eram vendidos os escravos, vocês também têm um levantamento interessante em relação a isso, né? Sim. O que acontece? O livro traz várias referências monetárias, de valores, de conversão, de moedas da época, que é também uma questão desafiadora, porque se trata de um conhecimento específico que só pode ser apresentado por quem realmente conhece o contexto em questão. Para ter uma ideia da dificuldade disso, bem lembrado por você no nosso bate-papo informal anteriormente, a gente desafia os nossos amigos a nos falar por quanto era vendido um pacote de café de 1 quilo aqui no Brasil em 1975. Isso vai dar uma ideia da dimensão da dificuldade de se apurar valores econômicos, né, de produtos, de serviços, enfim, numa época como essa, tão pretérita. Mas isso eu vou deixar para o artigo depois que nós vamos publicar. Outra coisa que nós vamos deixar também mais para frente, só para aguçar a curiosidade das pessoas que estão ouvindo, é que há também no livro Renúncia uma descoberta feita pelo Gilmar em relação a valores monetários também, envolvendo uma moeda corrente na França, que era desconhecida pela maioria dos historiadores, depois ficou comprovado que uma moeda diferente do franco realmente teve corrência naquela época durante um certo período, mas isso a gente vai comentar, vamos deixar para o Gilmar contar, não é? Muito interessante esse ponto. Isso eu acho assim do aspecto histórico, sabe, Marco? Eu acho isso uma das coisas mais comprobatórias de veracidade de uma obra mediúnica, porque a moeda é algo muito vivo, muito dinâmico e que modifica com muita velocidade, né? Se é um período de maior inflação, muda naquela época, né? Mudava de repente a moeda, os valores, enfim, é algo realmente sensacional de ser comprovado e de ser visualizado através dessa pesquisa. Só complementar, nós estamos com o Denis aqui que é da área de administração, e é muito interessante que às vezes, por causa de problemas inflacionários e tudo mais, além deles fazer a desvalorização da moeda, cortar às vezes zeros e zeros, às vezes costuma-se mudar o nome da moeda para fazer aquele efeito psicológico, não é, Denis? Realmente é muito difícil você reportar um valor no tempo, né? Hoje tem especialistas que fazem isso, por exemplo, na área do direito, para atualizar valores de causas judiciais. Então tem contadores ou economistas especializados que contam inclusive com programas de informática que já estão alimentados com todos os dados em relação a juros, aplicação de juros correntes ao longo do... que fazem essa projeção ou essa regressão do valor monetário para atuar no tempo para atualizar esses valores. É algo muito difícil de se fazer. Então imagine voltarmos aí 2000 anos. Na época que o Chico lançou, um casinho aqui que o Chico nos contou, na época que ele lançou há 2000 anos, a família do Chico passava por grandes dificuldades financeiras. E o pai do Chico também, porque ele tinha assumido algumas dívidas de jogo, não é? E ele, logo que a Federação Espírita Brasileira lançou há 2000 anos, ficou o livro muito famoso, teve muita saída, e o pai dele ficou muito animado. Assim, meu filho, finalmente agora você vai fazer dinheiro com essa tal de mediunidade, não é? Porque o livro está vendendo e tudo. E o Chico falou assim, não, papai, de jeito nenhum, não posso entrar nesse campo. Nós doamos todos os direitos para a Federação Espírita Brasileira, não vamos receber nada. Mas você tá louco, meu filho? Nós estamos aqui numa penúria danada, com a família tão grande. E o Chico falou assim, papai, mas é uma questão de princípios. O que o Emmanuel escreveu pertence a ele, não a mim. Não fui eu que escrevi o livro. Então nós não podemos nos apropriar de nenhum recurso monetário proveniente da venda do livro. Aí o pai dele ficou muito bravo, assim, mas isso aí é o seguinte, você tem que falar, esse Emmanuel que escreveu o livro é o tal senador de Roma, não é? Sim, é isso mesmo, papai. Pois é, por isso, meu filho. Ele está totalmente desatualizado. Ele viveu na época de Roma, há mais de 2000 anos. Não está sabendo a carestia do assunto. De lá para cá, os preços subiram muito. A inflação de 2000 anos. E ele não está sabendo quanto custa o feijão, o arroz. Você tem que falar com ele. Aí o Chico riu, né?
Excelente, Geraldo. Boa história. Vamos para outro ponto, então? Vamos para outro ponto. Então vamos. Em dado instante, porém, a atenção geral foi solicitada por um fato estranho e incompreensível. Do cimo do Vesúvio elevava-se grossa pirâmide de fumo, sem que ninguém atinasse com a causa do fenômeno insólito. Continuavam os jogos animadamente, mas agora, no seio da coluna fumarenta, que se elevava em caprichosos rolos para o alto, surgiam impressionantes labaredas. Bom, pessoal, esse trecho lido pelo Geraldinho diz respeito ao final do livro, praticamente, próximo ao final do livro, que vai relatar os últimos minutos de Pompeia na erupção do Vesúvio, que ocorreu no ano de 79. Esse livro, há 2000 anos, é bom explicar para quem ainda não conhece, ele é digno de um épico do cinema. Por quê? Porque ele passa pelos dias de glória da Roma imperial, pela presença de Jesus no planeta, pela guerra dos judeus no ano 70 e termina com a morte do senador Públio Lentulus na erupção do Vesúvio no ano de 79. É um dos eventos da antiguidade mais interessantes, um dos mais interessantes. Isso. E é exatamente aqui, nessa parte da sua morte, que nós vamos pegar aspectos importantes, interessantes a respeito da erupção do Monte Vesúvio. Para quem não sabe, Pompeia foi descoberta, eu acho, se não me engano, em 1700, né? Muita gente tinha dúvida da existência da cidade de Pompeia e achava que era um mito. Aqui a gente está colocando no post aqui do portal também um documentário que foi passado na Discovery sobre o Pompeia. Exatamente, eu vi esse documentário, Marco Gandra, e eu fiquei impressionado exatamente por isso. Porque uma das coisas que se questiona é o seguinte, na narrativa de Emmanuel, não é que os jogos continuaram animadamente. Mesmo depois do vulcão ter expelido lá grossas camadas de fumo para o alto, não é? Isso porque, nesse programa da Discovery Channel, eles abordam isso, dizendo que naquela ocasião havia muitos séculos que o Vesúvio não entrava em erupção. E a população local não tinha ideia do que se tratava. Eles não tinham ideia de que eles estavam tão próximos de um vulcão. Sem falar que aquela massa piroplástica que saiu com uma velocidade, se não me engano, de 300 km por hora... E eles não estavam esperando aquilo. Então pegou todo mundo surpreso. É porque o primeiro sinal foi só a fumaça. E repentinamente depois veio a lava. Então a lava pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava. Na verdade, até antes da lava as rochas, pedras essa massa piroplástica, que ela é como se fosse uma expansão de gases quentes com cinza. Que ela, a palavra não é desidratar, mas ela retira toda a água em fração de tempo, o calor excessivo, ele mata a pessoa instantaneamente na posição que ela está pela evaporação imediata. Dizem os historiadores que a erupção equivalia à explosão de algumas dezenas de bombas nucleares. Essa é uma coisa muito violenta, e preservou, por isso que é um dos eventos mais interessantes da antiguidade, porque a própria lava depois e as cinzas que se depositaram preservaram para as futuras gerações, através do processo de escavação, uma parte relevante da história romana daquele período. E ela vem numa velocidade enorme, e é interessante o que o Geraldo falou, que eles não se atentaram ao perigo iminente e grave, que tanto é que uma equipe de cientistas, de especialistas em vulcão, foi pego por uma descida dessa, numa erupção, e grandes especialistas em vulcanismo, se eu não me engano, na erupção do Pinatubo, entendeu? Nas Filipinas, um negócio assim. Inclusive morreu pesquisadores, era um grupo de 20 ou 30 pesquisadores que sabiam do perigo e mesmo assim foram colhidos pela descida desse fenômeno. Não dá tempo, é muito rápido, 300 km por hora. Um detalhe que eu achei interessante, não sei se você se lembra, Marco Paulo, porque a gente foi procurar a questão, que eu li, se não me engano, foi nos textos de Plínio Jovem, que estava tendo uns festejos na cidade, e Emmanuel fala desses festejos, e não cita, assim, que festejo que era. Ele fala dos jogos, dos festejos, e depois nós pesquisamos, o festejo se chamava de Vulcanália,
que era uma festa pagã em homenagem ao fogo, não é isso? Alguma coisa desse tipo. Pensa bem que coisa mais significativa, né, de uma cidade que iria morrer no fogo, estar no festejo chamado Vulcanália, que é um festejo pagão romano. Era o carnaval da época. É um carnavalzinho, exatamente. Dessa passagem, nós temos vários dados. O que nós queremos apontar agora, né, só destacar, o horário da erupção do Monte Vesúvio. O que a passagem vai narrar? Ela vai demonstrar o seguinte. Nesse dia, o senador Públio Lentulus recebeu seu genro Plínio Severus, que veio de Roma e que chega à casa do senador, lá em Pompeia, antes do meio-dia. O Emmanuel destaca esse horário, com todas as letras. Então ele vai destacar que o Plínio Severus chega à sua casa antes do meio-dia. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na questão cronológica. Você tem esse trechinho aí? Tem. Antes do meio-dia, um deslumbramento de viaturas, de cavalos ajaezados e de joias faiscantes sobre vestiduras reluzentes se deparava às portas da vila plácida e graciosa, provocando a admiração e o interesse curioso das vizinhanças. E em seguida foi um turbilhão de abraços, carinhos, palavras confortadoras e generosas. Nós temos uma sequência cronológica aqui, onde o Emmanuel aponta o horário aproximado da erupção do Vesúvio. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que o Plínio Severus, o seu genro, chega à sua casa antes do meio-dia. Só que ele fica lá por um tempo muito curto. O próprio livro narra que o Plínio Severus, ele vira para o senador e diz, senador, eu tenho que ir embora. Chamados insistentes estão me convocando lá fora para que eu acompanhe o questor nas festividades que vão ocorrer lá no anfiteatro, que era a arena de Pompeia. E então, em breve ele sai, né? Ele fica lá, permanece por pouco tempo. Logo em seguida, o livro vai narrar a chegada do Plínio Severus no anfiteatro, o início das festividades e, minutos depois, o início da erupção do Monte Vesúvio. A história romana mostra que era uma tradição a interrupção de qualquer atividade ao meio-dia, que era o horário do almoço, e quando haviam festividades, elas necessariamente eram retomadas 1h da tarde. Então o Emmanuel está mostrando aqui que antes do meio-dia o Plínio estava lá com ele. Mas ele já falou, olha, eles estão me chamando. Por quê? Porque já estava se aproximando o início do horário de 1h para a retomada das festividades. E aí ele chega no anfiteatro, nessa sequência ininterrupta que está lá no livro, e logo em seguida o Vesúvio entra em erupção. Aí eu pergunto para vocês, que horário o Vesúvio entrou em erupção? 13 horas. 13 aproximado. 10, 13h15. Não é isso? Por volta desse horário, de acordo com o relato do Emmanuel. Bom, então a questão é essa. O Emmanuel aponta uma apresentação verossímil de que o evento, erupção do Monte Vesúvio, aconteceu depois do meio-dia e, de acordo com o contexto histórico, a gente percebe que é exatamente antes da retomada da festividade em 1h da tarde. E aí vem a pergunta, será que existe algum registro histórico que demonstra, que aponta o horário da erupção do Monte Vesúvio? Conseguimos identificar e, para nossa surpresa, nós percebemos que só existe um registro histórico no mundo que mostra o horário da erupção do Monte Vesúvio, que é a carta do Plínio o Jovem, entregue ao historiador romano Tácito. O que aconteceu? O Plínio o Ancião, que era o pai adotivo do Plínio Jovem, e também o seu tio, ele percebe toda a movimentação do Monte Vesúvio, relata, toma suas anotações, mas em seguida, por se aproximar do local da tragédia, ele acaba falecendo, em decorrência da própria erupção. Tem um detalhe, isso porque ele era um pesquisador. O Plínio Velho, ele tinha vários estudos publicados naquela ocasião sobre todos os assuntos, sobre ciência, sobre biologia. Então ele se aproximou de Pompeia para justamente estudar o fenômeno de um vulcão em erupção. Isso. O Plínio, o Ancião,
ele é um dos maiores enciclopedistas da história romana. Ele é autor de um tratado de mais de 30 volumes, que é o Historia Naturalis, e que relata, né, vários apontamentos científicos da sua época. Então, era uma pessoa extremamente interessada nesse tipo de evento. Como ele falece, o Plínio, o jovem, que ouviu, né, e participou ali das suas avaliações, ele, a pedido do Tácito, encaminha para ele uma epístola narrando: olha, o que meu tio viu foi isso. E nessa epístola, nessa carta, ele narra o horário em que o Vesúvio entrou em erupção. E qual foi esse horário? Próximo a 1h da tarde. Agora vamos... Impressionante. É impressionante, não é? Agora vamos a algumas questões isso também. Isso é um registro histórico, né? É um registro histórico, e é o único. Então, chama atenção o fato de que se trata de uma fonte específica, reservada aos especialistas, que não é do conhecimento geral, nem todo mundo estuda a epístola ou as cartas de Plínio o Jovem. E tem um outro detalhe interessantíssimo: ela foi escrita em latim, trazendo referências, padrões de tempo que eram típicos da cultura romana. Então vamos a elas. Numa versão em português traduzida literalmente, a passagem diz assim: meu tio encontrava-se em Miseno, onde comandava a frota. Era o 9º dia antes das calendas de setembro, pela 7ª hora, quando minha mãe lhe mostrou que se formava uma nuvem volumosa e de forma incomum. Havia tomado seu banho de sol, depois um banho frio, e num leito estudava. Levantou-se e subiu a um lugar do qual podia ver melhor o fenômeno. Vejam que não basta simplesmente encontrar a carta. Você também tem que saber traduzir os padrões de tempo de Roma. Porque o que significa a 7ª hora? Os romanos, eles tinham como critério temporal marcar a hora através do surgimento da luz do dia. Então, como a luz do dia surgia por volta das 6 da manhã, eles iam marcando a primeira hora, a primeira hora de luz, a segunda hora de luz. A 7ª hora, meio-dia, então, né? Sexta hora. Não, mas ele fala a 7ª hora é a 1h da tarde. Isso, né? Então, a partir das 6 horas da manhã, a primeira luz do dia, você tem como critério, né, a avaliação da 7ª hora, que vai desembocar exatamente 1h da tarde. Então, tudo isso mostra a especificidade da informação. As calendas, né, que ele fala ali, você lembra? Sim. Calendas são os primeiros dias, não é isso? Isso. De setembro, né? Isso. Então era o 9º dia, como é que é o esquema aí? Ele diz aqui, era o 9º dia antes das calendas de setembro, ou seja, era o 9º dia antes do início... Dos primeiros dias, assim, entre o dia 4 e o dia setembro, 5, né? Que é o dia 24 de agosto. É o dia mais aceito, né, pela história da ocorrência da erupção do Monte Vesúvio, com base nesse registro do Plínio o Jovem. Na vila de Lentulus, os escravos perceberam imediatamente o perigo próximo. Nos primeiros momentos, os cavalos relinchavam estranhamente e as aves inquietas fugiam em desespero. Após a queda das primeiras colunas que sustentavam o edifício, todos os servos do senador abandonaram precipitadamente os postos, desejosos de conservar noutra parte os bens preciosos da vida. Somente Ana ficara junto dos amos, dando-lhes conhecimento dos horrores do ambiente. Os três, numa justificada inquietude, escutaram o rumor horrível da inolvidável catástrofe do império. A própria vila estava já meio destruída, penetrando as cinzas pelos desvãos abertos, pela queda dos telhados e começando a sua obra de lenta sufocação. Nesse trecho, nós vemos a apresentação de como que a tragédia da erupção do Monte Vesúvio atingiu o local que servia de residência para o senador Públio Lentulus. E ele vai fazer uma referência à sua casa usando o nome de Vila de Lentulus. Bom, quando nós
lemos essa indicação de vila, isso nos trouxe muita estranheza. Porque quando nós pegamos um romance desse e tentamos encará-lo do ponto de vista histórico, nós começamos a atentar para alguns detalhes. E aí eu pergunto para vocês, quando você ouve a palavra vila, o que vem à sua mente? O que é vila? É um lugarejo com algumas casas, enfim. Essa é a ideia de vila, para mim, particularmente. Exatamente isso. De acordo com os dicionários que nós consultamos, o uso normal, ordinário da palavra vila, na cultura brasileira, ela se refere a conjunto de habitações, a pequenas povoações, a pequenas cidades. Bom, mas não é esse o sentido de vila no contexto romano. Então isso já nos mostrou que a palavra vila aqui está sendo empregada com sentido técnico. E o que era vila na história romana? A vila na história romana, ela fazia referência a grandes casarões, onde o tamanho das construções se destacavam muito mais do que a extensão das terras. Eram grandes casarios destinados ao repouso, ao momento de descanso das personalidades romanas, dos romanos abastados. Então eram as casas de veraneio das grandes personalidades de Roma. Eram casas situadas nos arredores de cidades famosas, uma delas Pompeia. E parece que tem nesse escrito Vila de Lentulus, parece que é o nome mesmo, não é? Porque na Inglaterra ainda tem, talvez por tradição romana, porque Roma esteve na Inglaterra, né? Essa tradição de colocar, inclusive em inglês a palavra é vila mesmo, né? Uma grande mansão, e essas casas tinham nomes. Uma vez quando eu era muito jovenzinho, eu era rádio amador e conversei com alguns ingleses, ele falava, eu vou para tal lugar assim, falava o nome da casa, eu falei, o que é nome da casa? Aí ele me explicou, não, é o nome mesmo. A casa do fulano de tal tem um nome. Você vai ver depois na literatura inglesa que ainda tinha essa tradição de grandes mansões com o nome da família, o nome da pessoa. Então, uma Vila de Lentulus aí tem muita... Essa tradição parece que ela acompanha várias nações ali europeias, né? Em Portugal nós temos as quintas e na Espanha os cigarrais, né? Chama cigarraus e acompanha o nome daquele cigarral que seria uma vila, uma quinta, né? Se nós pegarmos o termo português. Então, é uma tradição europeia, né? Essas casas de veraneio das pessoas mais abastadas, principalmente. Né? Aqui seria o equivalente aos sítios, né? Só que sítio dos Bragas, aí é que está a questão. Quando a gente pensa no sítio, você imagina um pedaço de terra de grandes extensões com uma construção pequena no centro ou em algum local. As vilas romanas, o que saltava aos olhos nas vilas romanas era o tamanho da construção. Eram casarões, eram mansões, né? Eram grandes construções. E a história romana mostra exatamente isso que o Luiz trouxe, que é o uso de associar a vila ao nome do seu proprietário. Então nós temos várias vilas que conseguimos identificar aqui na história, como a Vila Regina, a Vila de Popeia, a Vila de Públio Sinistor, a Vila de Diomedes, a Vila de Fábios Rufus, atestando que estão sendo descobertas em Pompeia grandes residências, geralmente localizadas fora do muro da cidade, que eram casas de pessoas abastadas. Cícero possuía vilas na região, o próprio Plínio Jovem tinha várias vilas, ele faz a descrição. Nós temos o caso do Cícero, que tinha muitas vilas na região. O próprio Plínio Jovem também era proprietário de grandes vilas. E o que é interessante? O interessante é que Pompeia é uma das principais regiões do Império Romano que mantinha essas vilas. Isso só foi possível há 200 anos atrás, essa descoberta só foi possível 200 anos atrás, quando identificaram as ruínas de Pompeia. Então hoje nós temos a grande maioria das vilas soterradas, que ainda não foram investigadas, escavadas, e que estão aí, né, à nossa disposição para que sejam pesquisadas. Não obstante, já tenham sido identificadas muitas casas, muitas vilas. Isso no YouTube você coloca Vila Pompeia, por exemplo, você vai ter um contato, algumas filmagens muito interessantes de casas enormes mesmo. Exatamente. Nós fizemos um mapa também com as vilas principais na região da cidade de Pompeia, que está sendo publicado no nosso próximo estudo. É uma pena que ele não comenta de quem que ele era vizinho mais próximo, né? Então, chamar a atenção do Emmanuel para ele tentar facilitar a nossa pesquisa. Mas ele já fez muito pra gente, né? Já fez muito. Já fez muito. Ao lado esquerdo estava Plínio Cícero, ao lado direito estava... Seria bem mais fácil.
Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas vamos deixar vocês na curiosidade em relação a algo que foi citado aqui no nosso Pode Saber, que é a personalidade de Plínio o Jovem, né? Vocês viram que a carta dele foi fundamental para poder, nessa pesquisa do Marco Paulo, né, Marco? Essa carta de Plínio o Jovem. E nós descobrimos uma coisa aqui sensacional, que vocês vão ouvir no próximo episódio, envolvendo essa personalidade. Pode até colocar uma... Como é que é pro editor colocar uma... não. Bom, nós ficamos então, esperamos vocês no próximo episódio do Pode Saber, nos próximos, e em breve vocês terão a continuidade das nossas conversas e outros episódios interessantes comprovados historicamente na mediunidade de Chico Xavier, especificamente nessa obra maravilhosa que é há 2000 anos. Um grande abraço para todos e até breve. Um abraço a todos.